conversando com um colega, sei lá, não sei como ranquear a nossa relação, mas achei interessante porque parece uma pessoa de bom coração, parece uma pessoa de boa índole, parece ser alguém que se preocupa com os outros, né? Uma pessoa que trabalha em escola, que trabalha auxiliando adolescentes com questões emocionais. E eu comentei com ele sobre autocuidado, sobre ele se cuidar. E ele me perguntou se isso não seria egoísmo, se ele não estaria sendo egoísta ao tirar um tempo para ele. E isso é... Eu acho que eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal, mas não custa repetir que autocuidado não tem nada a ver com ser egoísta, né? Nesse sentido ruim do egoísmo, né? Eu não estou deixando de lado os outros, eu não estou ignorando a dor dos outros, eu não estou diminuindo minha empatia, eu não estou bloqueando conexões necessariamente, enfim, positivas, né? Por estar tirando um tempo para mim, né? Eu estou potencializando essas conexões, eu estou possibilitando com que elas se intensifiquem ainda mais. Eu estou me tornando mais preparado para lidar com as situações que os outros vão me trazer, né? Se você está assistindo esse vídeo, eu imagino que você seja uma pessoa mais observadora que a maioria, que você seja uma pessoa que escuta mais do que fala, que você seja alguém onde os outros desabafam até você, né? Que você seja alguém que lida com o problema dos outros, né? E busca auxiliar como pode. E justamente quando, né, sendo essa pessoa, ao ser essa pessoa, tendo um tempo para se cuidar, né, para cuidar de si, esse auxílio vai ser ainda melhor, né? Com o tempo, a gente passa a entender na prática mesmo. Esse vídeo pode ficar extremamente longo, eu vou tentar fazer com que não. Mas a gente vai aprendendo na prática que uma das melhores formas de demonstrar amor para o outro é se cuidando, né? Porque quando eu me cuido, o que é se cuidar, né? Talvez começar por aí. O que é eu me cuidar, né? É eu conseguir estar bem comigo mesmo, né? Eu conseguir trabalhar minha parte física, minha parte emocional, minha parte mental, minha parte espiritual. Eu conseguir tratar isso, eu conseguir ir alinhando esses meus corpos, né? Do mais denso para o mais sutil, daquilo que me é alcançável, para ter paz de espírito, né? Para estar bem aterrado, para estar bem presente ali, né? No decorrer do meu dia. Isso seria eu me cuidar. Muito bem. Então, acaba sendo a melhor forma de ajudar as pessoas ao meu redor, porque funciona muito como uma vela, né? Conforme eu vou me cuidando, eu vou a chama interna vai dentro de mim, vai flamejando cada vez mais intensamente, e aqueles ao meu redor que estão com a chama ali às vezes não tão acesa, que estão dispostos com que ela flameje mais, vão conseguir captar a minha chama e vão conseguir se elevar assim como eu. Mas, né, é dessa forma, alguém dentro do sistema que a gente convive puxa a fila, né? Puxa a fila ali na frente, né? E para essa pessoa vai parecer talvez mais pesado, não sei, mas com certeza vai parecer mais pesado, né? Não vou ficar aliviando aqui. Porque para quem vem depois já tem um caminho ali onde a mata já foi cortada, digamos assim, né? Já tem um caminho ali mais aberto para os próximos trilharem. Por isso que é uma demonstração de amor tão grande, né? Quem tiver interesse em trabalhar o espírito, quem tiver interesse em ir além daquilo que a matéria oferece, né? Sem negligenciar a matéria de forma alguma, né? Uma forma de
E a elevação do espírito é através da matéria, inclusive, quando não feita com... Enfim, vai ficar mais fácil para quem vem depois. E... agora eu perdi a linha de raciocínio, foi mal. Conduzir, né, essa fila aí ali na frente vai ser mais pesado, mas acaba valendo a pena, porque o trabalho não é forçado, né? Você está aqui, você não está forçado para assistir esse vídeo, você talvez não começou, com certeza você não começou essa busca, ninguém forçou você, né? Você foi por ali uma curiosidade, por sincronicidade, as coisas foram acontecendo, e de repente você começou a trabalhar coisas não tão comuns assim, digamos, né? Daquilo que a gente está acostumado, ao menos através da mídia, do nosso sistema de educação convencional, dessas coisas que a grande massa tem um acesso mais fácil, né? E você está aqui. Então, pessoas próximas de você podem despertar esse mesmo interesse. Mas por que esse vídeo pode ficar muito longo? Porque, justamente, você está vendo, tem várias nuances essa questão de não ser um egoísmo trabalhar a si próprio. Mas você entende que quando você trabalha a si mesmo, né, você está abrindo caminho para que outras pessoas possam fazer também, né? E você está servindo de exemplo para os outros. Só que às vezes naquele momento não vai fazer sentido para os outros. Talvez por isso que acaba parecendo que não é, a gente acaba caindo em armadilhas que está, na verdade, se afastando de todo mundo, está deixando todo mundo para trás, todo mundo para o lado. E não necessariamente é dessa forma, porque o tempo de desenvolvimento de cada um é diferente, né? O ponto de início de cada um é diferente, mas principalmente a duração de cada um é diferente. As pessoas podem ter um salto evolutivo muito maior do que você teve num tempo muito menor. Muito graças ao seu trabalho, quem sabe? Por que não? Mas... está fazendo sentido, será? Espero que sim. Eu aprendi dessa forma, a minha vida demonstrou que é dessa forma, né? O meu exemplo. Se para você não está fazendo sentido, tá tudo certo, tudo maravilhoso, mas é a forma que me foi ensinada, é a forma que eu vi acontecer na minha vida. Então, e pessoas que eu... Não é sobre virar as costas para os outros, né? Eu, particularmente, me prendi muito em desenvolvimento, ilusão também, porque na verdade eram outras questões, mas para não querer me distanciar muito dos outros. Mas assim, nada é mais importante do que meu próprio desenvolvimento e nada auxilia mais os outros, o planeta, a Gaia, a grade, do que o meu desenvolvimento. Porque a gente vive numa realidade que é frequencial, que é vibração. Então, quanto mais alta a minha vibração, mais benefício eu estou trazendo para o planeta. Você entende? Mais difícil vai sendo com que coisas como escassez, medo, violência, enfim, guerra, aconteçam, porque essas coisas também são vibracionais, também são frequência. Então elas estão batendo de frente com a frequência que eu estou emanando. E quanto mais pessoas emanam uma luz mais genuína, né, a luz crística, menos a gente vai ver de desigualdades, de sofrimento, enfim. Não sei se faz sentido, mas é mais ou menos assim. Acho que faz sentido, né? Isso não tem muito como fugir, porque já tem bastante conhecimento disso bem à disposição. Mas dessa questão de ser frequência, né? Então é uma consequência lógica. Óbvio que a gente vai ter os nossos apegos humanos, a gente vai ter as nossas questões, né, mais humanas do conforto, da comodidade, de ter aquela pessoa às vezes ali por perto, né, de ter crescido aprendendo que as coisas são de uma forma e depois vai ver que não é bem assim. Isso vai levar um certo tempo para a nossa mente conceber, para o nosso sistema nervoso se acalmar e se tranquilizar com uma nova realidade que a gente está conhecendo, né? Com uma nova perspectiva do que é ajudar o outro, do que é
ser esse canal do que é fazer esse trabalho, né? Ser esse missionário da luz, porque até um preto velho, se eu lembrar o nome eu falo, um preto velho falou em aula sobre ajudar com alimentos, tal, ajudar com comida, né? E foi dito que a pessoa estava meio assim, que não tinha recurso financeiro para ajudar com comida. Daí foi dito que o melhor alimento que alguém pode receber é o alimento da alma. É aquilo que alimenta a alma da pessoa. Porque o alimento físico, claro que é necessário para a sobrevivência, mas vai passar pelo corpo e vai sair. O alimento que nutre a alma fica com a pessoa. Então, conforme eu vou me cuidando, eu vou nutrindo a minha alma, eu vou conseguindo nutrir por, de novo, frequência, vibração, reverberação. Aqueles que estiverem abertos a serem nutridos, também terem suas almas nutridas, terão com muita naturalidade e facilidade pelo meu simples existir, pelo meu simples respirar. Porque é assim que funciona. Porque é isso. Então, não existe egoísmo em se cuidar. Não existe... Eu posso trazer isso de uma outra forma mais palpável, né? Eu vou ser um pai melhor, uma mãe melhor, um irmão, uma irmã, um marido, uma esposa, um neto, uma neta, um avô, uma avó melhor, conforme eu me cuido. Porque eu vou aprendendo a ter mais empatia, mais compaixão. Eu vou justamente, né, o que parece que eu vou estar virando as costas e deixando de lado, pode ser que no momento que eu deixe de dedicar todo o meu tempo, né, de me doar ali de uma maneira doentia, que me drena e me deixa totalmente sem vitalidade, né? Quando eu faço esse corte, pode ser que chame ali a atenção de um outro, mas às vezes são cortes necessários. Mas são cortes necessários. Mas depois, né, vão vindo pessoas, às vezes as mesmas, às vezes outras, que estão ali contigo, que estão ali, né, recebendo tua empatia, tua compaixão, de uma maneira muito mais verdadeira, muito mais honesta, né, e que te deixa muito mais confortável, né, porque de muito pouco adianta eu dedicar uma vida ajudando os outros se por dentro eu estou totalmente dilacerado, né? Muito pouco adianta. Eu vou desencarnar, aqueles que eu ajudei não vão estar nem aí para mim. Eu vou simplesmente, né, a roda de Sansara vai me pegar, eu vou voltar a encarnar aqui, né? Vou recomeçar a caminhada em mais uma existência. Entende? Eu tentei resumir, mas é isso. Autocuidado não é egoísmo. Acaba sendo na prática muito o contrário. É isso que eu acho interessante, porque para mim também autocuidado parecia egoísmo, porque eu entendia que eu ia me afastar dos outros. Mas hoje, né, alguns anos aqui depois, né, vivenciando tudo que eu vivenciei, eu vejo que é o oposto. O autocuidado é a melhor forma de ajudar, né? Claro, né, lembrar de não se fechar completamente, lembrar que o nosso corpo é feito, né, nosso sistema bioquímico é feito para coexistir com outras pessoas, né, para conviver dentro de uma comunidade, né, para ter vida social. Lembrar para não também se isolar completamente. Por mais que o autocuidado vá podar um pouco, né, as pessoas com quem a gente convive, consequência natural, mas essa poda não significa, né, zerar todo o contato, né? A gente vive em sociedade, vive em comunidade. Só para lembrar, porque eu vejo muita gente que começa a entrar num caminho espiritual que acha que tem que se isolar de tudo e de todos. E por experiência de observar os outros, não pareceu dar o resultado que a pessoa estava esperando. Enfim, mas é isso. Autocuidado não é egoísmo. Show.